Bom dia, gente. Mais uma vez fico contente de estar aqui com vocês. Mais uma live nas nossas terças e sábados para nós estarmos discutindo a respeito do que é ser dono, tá ok? Dono do seu negócio. Então nós já vimos nas últimas vezes, nas últimas 3 lives que nós falamos, nós vimos os pontos que são importantes. Primeiro nós tínhamos feito 3 acordos, que era que nós iríamos estar falando eu de dono para você dono, então de dono para dono de empresa. Nós temos que estar sempre olhando lá em cima do nosso negócio. Nós falamos do nosso acordo que quando nós fundamos o nosso negócio, nós buscávamos ter o quê? Liberdade e nós buscávamos ter tranquilidade. Tranquilidade para quê? Para que realmente nós tivéssemos toda a liberdade de tempo e tranquilidade financeira no nosso negócio. O terceiro acordo que nós fizemos era que o nosso negócio é um meio para atingir os nossos objetivos e não um fim, ou seja, eu não quero como objetivo final na minha vida ser um dono de empresa, e sim ao contrário. Eu quero ter uma minha empresa para que eu tenha liberdade e tranquilidade para fazer os meus sonhos. Tá ok? Um outro ponto importante que nós já combinamos lá atrás, que nós temos que olhar o nosso negócio lá de cima. Ou seja, nós temos que subir no 4º andar do prédio e olhar o nosso negócio de cima. Não estar enfronhado, não estar metido no operacional. Então nós temos que olhar de cima e mais ainda, nós temos que executar lá de cima. Lembre-se que aqui uma das coisas que nós falamos lá naquela live foi nós não temos nenhuma universidade, nenhuma faculdade que tenha um curso, que tenha um treinamento de, olha, como ser dono de empresa. Legal? Opa, vamos só dar uma olhada nesse daqui. Um outro ponto importante que nós estamos falando bastante, que é em todas as fases do nosso negócio, todas as fases do nosso crescimento dentro do negócio, desde dono operador até agora, hoje que nós vamos estar discutindo dono conselheiro e dono, nós sempre falamos o seguinte, nós provocamos as mudanças em alguns momentos mágicos da nossa vida, que nós buscamos a quebra de um status, buscamos a quebra de um paradigma. É quando eu vou buscar pessoas, vou buscar aumentar o nível em que eu estou dentro da minha empresa. Por quê? Porque eu estou fazendo ações que eu, dono, não gosto, que eu, dono, não domino, e mais ainda, que eu, dono, estou fazendo e não me produz dinheiro na minha efetivação, ou seja, no meu tempo, as ações que eu estou fazendo, não gosto, não domino e não me traz dinheiro, não me traz mais dinheiro. Quando isso acontece, realmente eu acabo modificando o meu status, ok? Modificando o meu nível. Então, vamos voltar aqui no nosso nível anterior. Então, nós já falamos também se não me engano era o Carlos, que ele tinha começado como dono operador, ele era mecânico e tudo mais, foi subindo foi subindo. Então, no primeiro nível ele estava trabalhando na sua empresa como operador, e aí o que ele fazia? Fazia de tudo, até que ele contratou uma pessoa para auxiliar na parte operacional, na parte de contas a pagar e contas a receber, foi crescendo, contratou um comprador, foi crescendo um ajudante, e daí afora até chegar a um nível de que tinha lá 8, 10, 12, 15 operadores. Nesse nível ele passou a ter dono-gerente. Como dono-gerente, ele começou a ter muitos problemas com gerenciar a equipe. Na última semana que nós conversamos a respeito de ser dono-gerente, o dono-diretor. E o dono-diretor, o que ele fazia? Ele já tinha uma equipe de gerentes, tá, okay, que cuidavam dos seus trabalhos. Tá, okay?
Então, nesse dono-gerente, ele já, no dono-diretor, ele já coordenava tanto o seu gerente operacional, quanto o seu gerente administrativo financeiro, como o seu gerente de marketing e aí afora. Tá, ok? Mas sempre lembrando, pessoal, ele sempre contratava pessoas quando ele fazia esse questionamento. Eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não domino isso que eu estou fazendo, e isso que eu estou fazendo não me produz mais dinheiro. Tá joia? Então ele passou a ter todos esse conjunto de gerentes e ele fazia o papel de diretor. Até que nós somos um dia, até que ele foi um dia, ele estava confortável nessa situação, e nessa situação confortável que ele estava, ele passou um dia a se questionar. Por quê? Porque ele estava confortável, estava aceitando tudo que ele estava fazendo, e isso estava trazendo para ele o quê? Isso estava trazendo para ele a estabilidade. Só que a estabilidade que ele estava trazendo, lembra do nosso segundo acordo? Nosso segundo acordo era, olha, eu fundei o meu negócio para ter liberdade e tranquilidade. Então, como eu estou tendo liberdade e tranquilidade, eu, nessa situação, eu vou ficar relativamente feliz. Então, ele passou um momento de aceitação, ele estava resignado com o nível que ele estava. Porém, isso acabou progredindo um pouco mais e acabou, ele literalmente ele foi colocado à prova um dia em que nós contamos a historinha, que ele estava naquela etapa de linha de frente, de dono que fazia a linha de frente com os clientes, e acabou tendo um grande desafio, um grande mágoa, em que ele viu que ele não era o dono da sua empresa. Ok? Então, lembre-se que ele teve aquela reunião com o amigo dele, com um cliente dele, muito mais novo, e tratou ele e a sua equipe de uma forma bastante não proveitosa, não, uma forma muito rude, tá ok? E que ele acabou abandonando a sua reunião. Então, tudo isso, pessoal, foram aquilo que nós já conversamos. Foi nesse dia que o dono-diretor decidiu não mais continuar nessa forma. Tá ok? Aí ele passou a ser dono-conselheiro. Então, o que é um dono-conselheiro? Primeira coisa, o que é um conselho? Conselho é um órgão dentro da sua empresa em que o diretor, o presidente, diretor-presidente vai prestar contas. Ele vai estar mostrando para esse conselho o que aconteceu na sua empresa, o que ele está vendo de futuro, quais são as ações que ele vai estar fazendo para o futuro. E esse conselho, ele tem a oportunidade, ele tem a determinação de aprovar ou não as ações do diretor-presidente. Então, okay? Então ele está acima do presidente da empresa. Literalmente o presidente presta contas para o conselho, tá joia? E você nessa fase está como dono conselheiro. Acima do dono conselheiro tem o que nós estamos falando aqui de ser dono, tá bom? Então o que significa ser dono conselheiro? O dono conselheiro, ele forma um conselho, tá ok? Ele vai nas reuniões do conselho, e o que ele quer fazer o tempo inteiro na reunião do conselho? Ele quer continuar a falar. Ele quer continuar a dar os seus pitáculos e acaba falando demais. Porém, a grande sorte dele é que ele tem dentro do nível de diretoria presidência e até mesmo dos outros diretores, ele tem pessoas que que são profissionais, que estão ali com experiência e com tudo mais. E esse conselho acaba dando umas podadas, acaba dando umas direcionadas para o
dono conselheiro. Porém, o dono conselheiro continua sendo dono. O dono conselheiro, ele ainda quer ter aquela ação, aquelas ações que ele tinha, aquela postura que ele tinha lá no começo. De quê? De ser o operador. Tá ok? Agora, o dono conselheiro, a grande vantagem que ele tem nessa situação, quando ele tem uma dificuldade, por exemplo, tem uma dificuldade na área financeira, ou tem uma dificuldade na área de planejamento, a minha diretoria está tendo uma dificuldade na área de planejamento. O que ele vai fazer? Ele vai contratar pessoas, com um consultor que vai lá mostrar, vai uma pessoa que se diferencia em relação a todo o conjunto de pessoas que trabalham ao seu redor, ou seja, ele vai trazer de fora uma pessoa que tem um conhecimento muito notório. E o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas, elas vão estar querendo agregar valor. Eles não vão estar lá simplesmente para falar. Por quê? Porque ele depende desse bom resultado que ele vai estar tendo na empresa. Então ele vai estar agregando valor, vai estar trazendo pessoas que realmente mostram serviço, que realmente auxiliam a sua diretoria. Tá ok? Então, nesse momento é que a gente começa a realmente estar como dono conselheiro. O grande problema é que a gente nós como donos, acabamos sempre querendo meter o pentelho e o bedelho em tudo, queremos falar sobre tudo. E não adianta. É assim mesmo, nós somos assim, afinal de contas nós somos os donos, tá ok? Graças a Deus é que acaba tendo a diretoria para nos auxiliar, para nos direcionar para o melhor dos caminhos, tá ok? Mas eu dando aquele sentido de, olha, é para lá que eu quero ir, é para lá que é o meu sonho, tá bom? Então, o que a gente tem que estar trabalhando sempre, pessoal? Nessa parte de dono conselheiro. Na parte de dono conselheiro eu tenho que estar trazendo pessoas para agregar valor ao nosso negócio, agregar valor à nossa diretoria. O próximo passo já é o dono. Aqui literalmente eu só estou recebendo os dividendos daquilo que a minha empresa está fazendo. Tá joia? O que eu vejo em todo esse conjunto, pessoal? Nesses 10, 11 anos que eu estou trabalhando com isso, eu vejo donos em todos os estágios. Eu tenho donos que estão aqui e muitas vezes acabam tendo pequenas recaídas e vêm para esse nível. Tá ok? O grande detalhe é você tem que estar sempre querendo subir, você tem que estar sempre querendo chegar num ponto maior. Tá ok? E é nisso que eu auxilio os donos, é nisso como nós vamos chegar lá em cima, com planejamento. E é isso que juntos nós temos as ferramentas que você vai estar falando sobre isso. Agora, o grande problema é que muitas vezes se chega nessas situações e aí começa-se a ter aquela aceitação do jeito que está. Não me preocupo mais. Eu estou bem, já cresci o suficiente na minha empresa. Agora, essa aceitação, nós falamos um pouco disso nesse nível aqui, essa aceitação, esse nível que nós estamos, acaba levando a uma situação complicada dentro da empresa. Porque eu acabo tendo muito mais medo de perder com o que eu faça do que o potencial que eu posso ganhar. Então é uma balança. Tudo na vida a gente pode perder, tudo na vida a gente pode ganhar. Agora, o nosso medo de perder acaba sendo maior do que a nossa vontade de ganhar. Entendeu? Então isso daí é o que eu chamo aqui para vocês de falta de ambição. Os donos, quando chegam nesses níveis aqui, falta ambição. Lembra aqui também, quando nós estávamos no dono gerente, que eu falei para vocês de, olha,
muitos empresários estagnam aqui. Por quê? Porque ele acaba não tendo ele acaba tendo um medo de, olha, será que se eu der um passo maior eu não vou cair? E esse passo maior ele acaba não dando, ele acaba ficando parado naquele nível. E é esse nível que nós temos que realmente estar ao lado. Para quê? Para que você saia, você não pare nessas barreiras. Nós temos que estar sempre lembrando, lá no começo, o que tinha. Tá, ok? Lá no começo, quando você estava nesse nível, as pessoas, quando estava no nível do dono operador, as pessoas, elas fundavam a empresa. Por quê? Porque elas queriam ter mais tempo e mais dinheiro, ou seja, ela queria ter a tal da liberdade e da tranquilidade, tá, ok? Agora, nesse nível de dono operador, eu tinha tempo e tinha dinheiro? Não, nós não tínhamos nem tempo nem dinheiro. Aqui a gente literalmente estava investindo na nossa empresa. Para quê? Para literalmente sobreviver, tá, ok? Então nessa etapa nós não tínhamos nem isso, nem tempo nem dinheiro. Na etapa de gerente, então vamos colocar aqui do lado o que eu tinha de tempo. O tempo que eu tinha era esse, muito pequeno. Quando eu passei para a etapa de dono gerente, eu passei a ter um pouco mais de tempo. Então eu passei a ter um pouquinho mais do nosso tempo, mas eu ainda estava muito dedicado ao operacional, muito trabalho de treinar a minha equipe. Eu estava muito no trabalho de estar fazendo tarefas, porque ainda não tinha sistemas na minha empresa, não tinha sistemática de trabalho dentro da minha empresa, isso que eu quero dizer. Então, ok. A hora que eu cheguei nesse nível aqui, a quantidade de tempo que eu tinha já começou a ser bem maior, tá bom? Mas aqui ainda eu tinha o trabalho de o quê? Coordenar os meus gerentes, treinar os meus gerentes, cobrar os meus gerentes. Aqui as coisas já mudam. Eu já passo a ter muito tempo. Então é esse tempo que eu tenho que estar me dedicando aos novos objetivos. Agora, os novos objetivos, muitas vezes eles acabam não aparecendo. Por quê? Por causa daquilo que nós já estamos falando aqui, que é a falta de ambição. O dono, ele acaba estagnando, ele acaba ficando naquela situação. Por quê? Essa falta de ambição, que também existia nos níveis anteriores, acabam se bloqueando, tá, ok? Ele acaba decidindo continuar da mesma forma. Ele acaba decidindo parar por aí. E isso impede que ele supere e continue a crescendo. Então é isso que nós mantemos os donos focados. Nós temos que estar mantendo os donos com o seu objetivo, com o seu sonho em vista. E esse sonho é o que tem que dar continuidade. E para isso a gente tem que estar ao seu lado. A gente vê muitas vezes bons esportistas, então, lá no esporte a gente vê bons esportistas, a gente vê bons treinadores. Agora, aqueles esportistas que querem ser apenas esportistas, estão lá. Aqueles esportistas que querem ser campeões, eles acabam buscando os bons treinadores, os melhores treinadores, tá bom? Então é isso que nós vamos estar auxiliando você a desempenhar o seu trabalho. Ótimo? Lembra, vocês querem ter liberdade e tranquilidade. O que é liberdade? Liberdade nós já falamos, é ter tempo. Tranquilidade, o que nós já falamos que é você ter a condição financeira. Tá, ok? Condição financeira de quê? Por exemplo, se você tem lá duas coisas, dois objetos ou dois mimos que você quer e você acaba tendo que optar por um dos dois. Então aí você não tem essa liberdade financeira. Agora, a falta de ambição te leva a se conformar e a falar, não, eu vou escolher um dos dois. Agora, por que essa falta de ambição?
Por que você não pode escolher os dois? Por quê? Porque falta dinheiro? Não. Falta ambição para você. Falta ambição para você buscar como ter os dois mimos que você quer. É isso que nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estar resignados de, olha, vou escolher esse ou aquele. Não adianta, nós temos que ter a ambição de buscar as duas coisas. Nós temos que ter a ambição de continuar crescendo. Afinal de contas, nós temos os nossos sonhos. E do que adianta ter os sonhos se a gente não corre atrás deles? Então vamos correr. É a mesma coisa que eu perguntar para você. Você tem necessidade de dirigir uma Ferrari? Você gostaria de ter uma Ferrari? Não gostaria de ter uma Ferrari, não me faz falta. Não te faz falta por quê? Porque você nunca dirigiu uma Ferrari. O dia que você dirigir uma Ferrari, você vai ver que aquilo tem um prazer, que aquilo acaba fazendo falta. E é isso, acontece em tudo. Acontece na vontade que você tem de ir em bons restaurantes, de fazer boas viagens, de viajar de primeira classe. Tá ok? Então essa falta de ambição acaba aqui nessa situação levando à estagnação em qualquer um dos níveis. E é para essa falta de ambição que a gente está realmente aqui empurrando você. Tá ok? Por quê? Para que essa falta de ambição ela não seja como uma premissa. Uma premissa. O que é uma premissa para você? Uma premissa é alguma coisa que eu aceito como sendo uma verdade. Eu costumo citar, quem já foi nas minhas palestras, eu costumo citar muito a historinha do tomar leite e chupar manga, ou chupar manga e depois tomar leite. Na minha época, minha avó falava que nunca podia fazer isso, tomar leite e chupar manga. E isso ela escutou por quê? Porque provavelmente ela ia ter escutado da minha bisavó e vai daí afora. Só que quem de nós já não tomou uma batida de manga e é uma delícia. Então, o que acontece? Essa premissa que não pode chupar manga e tomar leite acaba vindo ao longo dos anos. E isso se estabelece como sendo uma verdade. Então, quais são as premissas que você tem dentro da empresa, da tua empresa, as premissas que você tem junto com você, que realmente estão falando para você, não posso fazer isso, não posso crescer mais, não posso ser maior. E é isso por quê? Porque nós não estamos com os nossos sonhos realizados. Então, nós temos que botar muito isso daí no papel. Tá joia? Então, pessoal, concluindo todo esse trabalho, todas essas lives que nós tivemos, nós começamos as nossas 4 lives com o quê? Nós criamos o nosso negócio porque eu quero ter mais liberdade e mais tranquilidade. Nós passamos descrevendo quais foram todos esses 5 etapas que você tem, que os empresários têm, desde dono operador, dono gerente, dono diretor, dono conselheiro e dono. Lembrando por quê? Porque nós temos a palavra dono em todas elas. Nós temos a palavra dono em todas elas para que nós não nos esqueçamos nunca, em qualquer das etapas que nós temos, que nós continuamos sendo dono. Então eu tenho que não ficar preocupado com a execução da tarefa. Eu tenho que ficar preocupado com os outros que vão executar a tarefa para mim. Não adianta eu querer meter a mão na massa o tempo inteiro. Ok? Então, dentro de tudo isso daqui, depois que nós falamos dos pontos que vão, normalmente são as barreiras que acabam sendo criadas por nós mesmos. Nessa etapa aqui nós temos a barreira do medo de continuar crescendo. Nessa daqui nós temos a barreira de, olha, estou feliz, porém ainda longe dos meus sonhos, mas eu estou feliz. Aqui eu tenho a barreira da idade, que normalmente chega aí nos seus 45, 50, 55 anos, em que você acaba falando, vou me meter
Vou continuar me metendo? Não está bom do jeito que está? Vou querer realmente crescer? Não está bom do jeito que está? Poxa vida, já tenho aqui meus 55 anos, meus filhos formados e tudo mais. Poxa, vou querer eu me meter a crescer? Tá ok? Então, esses níveis que nós estamos aqui falando, acabam sendo barrados pela falta. Ah, eu já tenho aqui meus 5 dias de férias por ano que eu vou para Miami. Então, o que eu posso falar para vocês? Em todo esse trabalho que a gente fez, que eu conheço, que eu já executei dentro da Action Coach, as ferramentas nós temos, as ferramentas de como melhorar o seu lucro, as ferramentas de como monitorar o seu marketing, as ferramentas para você contratar melhor os seus funcionários, as ferramentas para você fazer o planejamento. Para tudo isso eu vou estar auxiliando. Mas é muito difícil que você que ajude você a brigar com a sua aceitação. É muito difícil que cutucar você, é muito difícil colocar um pouco de fogo para que realmente você volte a ter a ambição de crescer. Para quê? Crescer para quê? Para você chegar naquilo que te levou a criar a tua empresa, que era o seu sonho. Lembra, no terceiro acordo, a empresa ela é um fim, é um meio para você atingir o seu fim. A empresa não pode ser diretamente o seu fim. A empresa ela é um meio para que você atinja o seu sonho, ok? Os seus objetivos. E é para isso que eu vou estar mantendo você sempre focado, tá bom? Então, pessoal, todas essas lives, o que eu buscaria agora, que eu deixo como ação para vocês fazerem nos próximos 4 dias. Primeiro, desses níveis, aonde você acredita que você está e aonde você quer chegar. Segundo, quais são as suas aceitações, ou seja, aquilo que você está bom do jeito que está. Essas aceitações, seja de faturamento, seja de lucratividade, seja de compromisso de tempo, seja em aceitação do tamanho da equipe, seja em aceitação do tamanho da empresa. Quais são as suas aceitações? E o terceiro, quais são as suas ambições? Para que você quer ter a tua empresa? Quais são os fins da sua empresa? Tá ok? Afinal de contas, ela é o meio. Então é isso, pessoal. Todo o nosso objetivo desse conjunto de lives foi para quê? Para mostrar para vocês como é a escada do dono e aonde você está com aquele objetivo que você criou a sua empresa, que era ter liberdade e era ter tranquilidade. Obrigado e voltamos no próximo sábado com mais uma live.